Olá, minha amiga e meu amigo motorista de aplicativo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Vocês sabem como é que a Uber, a 99, escolhem a viagem para vocês? Vocês sabem por que que às vezes vocês ficam reclamando assim que, nossa, para mim só cai viagem tranqueira, só cai viagem longe para me buscar, só cai viagem com passageiro com nota ruim? Vocês sabiam que a culpa disso pode ser de vocês? Vocês sabem, a pergunta mais importante agora, o que é algoritmo e como ele funciona? Então, eu sou o Tininho Novaes, eu sou motorista de aplicativo e é essas perguntas que eu quero responder para vocês agora. Eu quero dar uma ideia para vocês de como é que a Uber e a 99 escolhe a viagem para vocês, como ela escolhe o passageiro que vai mandar para vocês. Então, eu espero que vocês fiquem ligados até o final do vídeo, já deixe seu like, deixe seu comentário, se você estiver gostando, e não fique até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu quero também dar mais umas 4 dicas para vocês, que eu acho que até os motoristas experientes, talvez, já passaram batido por essas dicas que eu quero dar para vocês mais no final do vídeo. Fique ligadinho aí comigo até o final do vídeo, não saia daí que eu já vou explicar para vocês. Bom, eu tenho bastante informação aqui que eu até anotei algumas informações aqui, porque é muita coisa que eu quero passar para vocês. Por exemplo, o algoritmo é um conjunto de regra e procedimento lógico perfeitamente definido que leva à solução de um problema em um número finito de etapas. Ficou complicado? Eu vou dar uma destrinchada aqui para vocês, né? O algoritmo, ele é mais ou menos assim, ele é um conjunto de regras. É como você fosse fritar um ovo. O que que você precisa fazer? A primeira etapa é que você precisa pegar uma frigideira, você precisa ligar o fogo, você precisa colocar óleo, depois você coloca o ovo, depois você coloca o sal. Então, é a mesma coisa, são soluções lógicas, entendeu? São lógicas perfeitamente definidas. Então, é mais ou menos isso que o algoritmo faz para mandar as suas viagens. Então, vamos supor que tenha um passageiro em um determinado lugar. Então, qual que é o critério principal para poder mandar a viagem para vocês desse passageiro? Aí você fala assim, é a distância, entendeu, que o passageiro está do motorista. Ah, mas tem 2 motoristas que estão na mesma distância. Como que ela vai escolher um dos 2 motoristas para mandar para aquele passageiro? Então, eu acho que o primeiro critério que ela leva em conta, eu não sei se é bem nessa ordem, mas ela leva esses critérios em conta. Eu acho que acredito que seja a nota do motorista. Se os 2 estão na mesma distância do passageiro, então a lógica é que ela vai pegar o motorista que tem a nota melhor para poder buscar esse passageiro. Ela leva em conta outras coisas também. Por exemplo, ela leva em conta que a avaliação do motorista pelos usuários, aqueles elogios que você ganha, as gorjetas que você ganha. Se você ganha elogio, por exemplo, de mulher, a Uber ela é muito preocupada com isso, por causa de assédio, essas coisas. Então, se você tem mais requisitos, melhores requisitos para buscar esse passageiro, ela manda esse passageiro para você. Agora, por que foi que eu disse que talvez a culpa seja do motorista por ele estar recebendo viagens ruins, viagens longas, viagem com passageiro mal avaliado? É porque ele aceita. Quando você aceita, o algoritmo entende que você faz aquele tipo de viagem. E ele vai mandando esse tipo de viagem para você porque você aceita esse tipo de viagem. Quando você trabalha rejeitando esse tipo de viagem, eu não gosto de ir para determinado lugar, então eu não aceito viagens para aquela região. Eu não gosto de pegar viagem longa, então eu rejeito as viagens longas. Então o algoritmo vai entendendo melhor o seu perfil
e ele começa a mandar para você aquelas viagens do jeito que você gosta. Viagens com distância curta, viagens para determinados lugares, viagem com o passageiro mais bem avaliado, porque ela sabe que você não aceita a viagem com o passageiro mal avaliado. Tem motorista que ele escolhe muito isso, ele trabalha muito com isso, fala, não, a passageiro abaixo de 4,8 eu não pego, né? Durante o dia eu não pego, eu até posso pegar, mas à noite eu não pego. Então, o algoritmo, ele é um conjunto de informações que ele vai definindo qual é o seu perfil como motorista, como que você trabalha durante a sua jornada de trabalho. Ele entende várias outras coisas também. Ele entende, por exemplo, se você é um motorista que é mais assíduo com o aplicativo, ou se você é aquele motorista que pega uma viagem com a Uber, aí de repente toca uma K99, você desliga a Uber e pega a K99, ele vai entendendo que você é um motorista sim, que está trabalhando com as duas. Ele entende isso, ele entende que você não é um motorista que está trabalhando só com ele. Já um motorista que trabalha mais com um aplicativo ou outro, ele recebe mais viagem, porque o aplicativo não quer deixar ele passar para o concorrente. Então ele vai mandando uma viagem atrás da outra para manter, para segurar o motorista na sua plataforma. E o algoritmo ele vai entendendo tudo isso. Ele vai entendendo tudo isso. Então, se você pega todo tipo de viagem, o algoritmo fala assim, ó, eu vou mandar viagem porque ele não pensa, né? Na verdade, ele não raciocina, mas ele é lógico, é uma máquina. Ele vai mandando viagem para você de acordo com o tipo de viagem que você vai aceitando, entendeu? Então, é por isso que você precisa aprender a usar o algoritmo ao seu favor, né? Como que você vai fazer? Você vai trabalhar e assim, ó, vai deixando passar o que você não gosta, o tipo de viagem que você não gosta. A viagem longa, não pega, né? Viagem com passageiro mal avaliado, você não pega. Aí o algoritmo ele vai entendendo que você não faz aquele tipo de viagem, ele começa a mandar para outro motorista que aceita, que pega aquele tipo de viagem que você não aceitou, né? E você vai treinando ele a seu favor. Aí, à medida que você vai pegando esse tipo de viagem e vai moldando ele, aí você vai entender assim, fala, opa, a Uber agora está me mandando só viagem boa, ela está preocupada com o motorista. Só que não. Na verdade, a Uber preocupa mesmo é com o passageiro, é com atender mais rápido o passageiro, entendeu? E se ela sabe que você não, o algoritmo sabe que você não aceita aquele tipo de viagem, ele não vai mandar porque ele vai perder tempo, o passageiro vai ficar esperando por mais tempo. Então, com a preocupação dos aplicativos com o passageiro, eles procuram mandar aquele tipo de viagem para o motorista que aceita aquele tipo de viagem. Então, você mude a sua forma de trabalhar, que o algoritmo vai entender que o seu perfil mudou, entendeu? Acho que só essa dica aí, ó, já vale um like, hein? Já vale a sua inscrição. Então, aí, quando você mudar o seu perfil, você vai começar a receber viagens boas, o que talvez não acontecesse antes. Beleza? Então, agora, como eu prometi a vocês, eu quero dar algumas dicas que eu acho que é importante, que tem muito motorista às vezes que já é mais antigo e que ainda às vezes não se apercebeu disso, né? Corre para cá, corre para lá e se esquece de prestar atenção em determinados detalhes, né? Por exemplo, você já prestou atenção que a chamada sem destino, que às vezes você pega a chamada, todas elas têm um destino, tem uma área para onde o passageiro vai, né? Só que tem algumas chamadas que ela vem sem destino nenhum. Você sabe por quê? É porque essas chamadas são chamadas que vão te jogar para fora da cidade. Ou ela vai te jogar, por exemplo, num distrito industrial, distante da rodovia, ou às vezes em alguma comunidade próxima, em uma chácara. Então, quando a chamada não tiver destino, é porque ela é off-road, ela é uma para fora da cidade, não tem um destino definido. É uma das dicas que eu quero te dar, né? Você sabia também que quando às vezes você ficar muito tempo
sem chamada. Às vezes você está parado, não chama de jeito nenhum, nossa, mas está ruim, está sem chamada. O que está acontecendo é que o aplicativo, principalmente o da Uber, ele anda bugando de vez em quando, ele anda dando um probleminha. Então o que você faz? Desliga o aplicativo e depois liga ele de novo. Você vai ver que às vezes você está num horário que está em dinâmico e nem está aparecendo dinâmico nenhum. A hora que você desliga ele, liga de novo, o dinâmico aparece. Uau! Aí você vai receber uma chamada com certeza, né? Quando você fizer uma viagem e tiver um saldo devedor, ou seja, aquelas viagens que ficou uma partezinha da viagem, que de outra viagem que você vai receber nessa viagem, né, naquela viagem que você acabou de fazer. O passageiro está devendo um pouquinho, ele tem um saldo devedor lá. Quando você for fazer esse saldo devedor, quando você for clicar lá, que você tem que colocar lá, o passageiro, às vezes ele não vai pagar a viagem inteira, porque às vezes até a viagem é para terceiro, foi outro que chamou, é o outro que está devendo. Aí o que acontece? Você, antes de você clicar lá que o passageiro pagou outro valor, desliga o seu aplicativo. Desliga o seu aplicativo, porque se você começar a digitar quanto o passageiro pagou e cair uma viagem, babau. Você não consegue mais voltar lá que o passageiro pagou outro valor. Você só consegue finalizar a viagem com o valor total. Aí o passageiro te pagou só o que ele devia daquela viagem, o que ficou daquela outra viagem para trás você não consegue colocar e você vai ter uma discussão com o passageiro ou você vai perder dinheiro. Isso já aconteceu comigo. Se tiver colocando o valor lá que o passageiro pagou daquela viagem, deixando o débito para trás e cair e tocar uma outra viagem, se tocar uma outra viagem, você não consegue voltar lá mais. Então, quando você for fazer isso, eu aconselho você a desligar o aplicativo para que você não perca dinheiro, né? E a outra dica que eu queria dar para vocês é que vocês sabiam que a Uber agora está permitindo que você receba só no cartão? Então, se você ainda não prestou atenção nisso, então vá lá nas definições lá do seu aplicativo, aquela definição que você entra lá, UberX, se você quer receber chamada de Uber Eats ou só de UberX, UberX, né, vamos dizer assim, só de UberX ou então do outro. Então, lá você encontra a opção de desligar a viagem em dinheiro agora. Essa é nova, né? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu terei prazer em responder para vocês. Se vocês não entenderam alguma coisa, é só você deixar o seu comentário aí que eu terei o maior prazer em responder. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.